pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje nós daremos prosseguimento aos nossos estudos sobre números complexos. Na aula de hoje nós falaremos sobre como dividir dois números complexos, apesar disso não ser considerado uma operação. Vamos fazer esse estudo. Falaremos também sobre a potenciação no conjunto dos números complexos, que é a famosa primeira lei de De Moivre. Se você é da área de exatas, estuda equações diferenciais ordinárias, fique aqui que esse vídeo é pré-requisito para o entendimento e desenvolvimento de conceitos que você vai precisar. Vamos aprender? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre números complexos, hoje nós vamos falar um pouco sobre divisão. Eu coloquei entre aspas, porque a divisão ela não é uma operação. Na verdade, quando eu quero fazer um número complexo dividido por outro, na verdade eu quero multiplicar o primeiro pelo oposto multiplicativo do segundo, né? Então, eu estou realizando, na verdade, a operação de multiplicação, tá? Mas, quando eu quero realizar, que aparece muito em livros, um número e um outro aqui, vou fazer uma demonstração aqui rapidinho para vocês do que é que a gente deve fazer. A pergunta é, quem é Z3? Não é? Eu quero descobrir isso aqui é igual a quem? Repare que essas duas coisas são iguais. Quem é Z3? Repare que se eu multiplico dos dois lados por Z2, se eu multiplico aqui por Z2, é 1. Por quê? Porque o oposto de um número vezes, por exemplo, 2,5. Quanto que é a multiplicação? É 1, porque 2 é o oposto de meio, tá? Então, aqui é a mesma coisa. O oposto de Z2 é Z2 a menos 1. Quando eu multiplico os dois, dá 1. Então, eu vou multiplicar aqui dos dois lados por Z2. Então, desse lado fica Z1 vezes 1. Desse lado fica Z3 vezes Z2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar nomes. Vou chamar Z1 de A mais BI. Vou chamar Z2 de C mais DI. E vou chamar Z3 de X mais YI. Meu objetivo é encontrar quem é X e quem é Y. Porque se eu descubro o X e o Y, eu estou descobrindo a resposta da minha pergunta, que é quem é Z3. Então, eu estou fazendo A mais BI, que é o Z1, Z3 vezes Z2. Então, eu estou fazendo essa multiplicação aqui. Então, vamos dar continuidade aqui. Fazendo essa multiplicação, eu vou fazer a distributiva, né? X vezes C, YI vezes C, XDI, YI, DI. Multiplicando todo mundo, eu chego aqui. E aí, eu vou usar a igualdade de números complexos. Olha, parte real igualada parte imaginária, que é o B, igual a CY mais XD, tá? Gero o meu sistema. Nesse sistema, eu coloco assim o X e o Y e vejo que isso daqui é uma forma matricial. Que forma matricial é essa? É essa matriz CD menos D e C, XY e AB. E aí, gente, essa matriz aqui eu vou chamar de A, essa de X e essa de B. E aí, nós vamos usar a regra de Cramer, mas você pode resolver do jeito que você quiser, tá? Regra de Cramer, X é o determinante. Troca a primeira coluna por AB, mantém a segunda coluna. Divide pelo determinante de A. Y é o determinante, mantém a primeira, troca a segunda coluna por AB, divide pelo determinante de A. E aí, eu vou obter, então, que X fazendo esses determinantes, é isso, e Y fazendo esses determinantes vai dar esse resultado, tá? Então, tá vendo que eu já tenho agora um X e um Y em função de Z1 e Z2. Então, como que vai ficar isso daqui? Então, o Z3 é esse X e é esse Y, tá? Se a gente fizer... Você lembra que eu comecei em Z1 sobre Z2? Quem é? Eu quero descobrir quem é, que é o Z3. Quando eu faço multiplicando pelo conjugado do de baixo, eu vou obter esse produto. Eu multipliquei pelo conjugado. Se você não sabe o que é conjugado, assiste o vídeo anterior aqui da playlist, que eu falei o que é conjugado no finalzinho. Então, conjugado do de baixo. Quando eu faço esse produto no denominador, eu tenho exatamente o módulo, que é C ao quadrado, D ao quadrado. Multiplico o numerador
multiplicação de dois números complexos, tá? Quando eu multiplico o numerador, tem isso daqui. Repare, gente, que isso daqui é exatamente esse Z3. Então, uma formulazinha fácil e rápida, quando você tem uma divisão, é multiplica em cima e embaixo, multiplica pelo conjugado do Z2, que é o de baixo. Então, essa divisão, na verdade, quando eu faço essa multiplicação aqui pelo conjugado, ela se torna uma multiplicação. Por quê? Z2 vezes o Z2 conjugado vai dar o módulo do Z2 ao quadrado. Isso acontece sempre. Quando você tem um número complexo, você multiplica pelo conjugado dele, você sempre vai obter o módulo desse número ao quadrado. Vocês podem fazer a demonstração aí, que ela é bem simples. Então, olha só, módulo é um número real. Então, embaixo eu não tenho mais uma divisão de números complexos, porque o módulo de um número ao quadrado, ele é um número real. Então, eu tenho uma multiplicação no numerador. Por isso que a gente define assim. Então, toda vez que você tiver com uma divisão para ser efetuada de dois números complexos, você sempre multiplica pelo conjugado do de baixo e transforma isso em uma multiplicação de complexos. Vamos ver um exemplo. Z1 e Z2, multiplico pelo conjugado do de baixo, tá vendo? Conjugado do de baixo, 1 menos 3i. Módulo do de baixo ao quadrado, que dá 10. Resolva essa continha aqui no numerador, que é a multiplicação de dois números complexos, que é uma operação super bem definida, muito boa. E chego nesse resultado. Então, esse aqui é o Z3, que é parte real menos mais parte imaginária i. Então, esse aqui é o resultado quando eu tento dividir, que na verdade eu estou multiplicando aqui, tá? Vamos falar agora um pouco sobre as potências. Vamos começar com as potências de i, potências do número i. Então, como que fica? Eu sei que i é a raiz quadrada de menos 1, porque o Euler começou a chamar assim, né? Se você não sabe por quê, se você não sabe do Euler, você assiste o vídeo anterior, tá? Daqui da playlist. Se i é raiz de menos 1, i ao quadrado é menos 1, né? Porque é a definição do i, inclusive. I ao cubo é fazer i vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos i. E a quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E aí, gente, eu vou fazendo esse processo aqui, ó. Então, vai ficar i elevado a 0 é 1, i a 1 é i ao quadrado menos 1, i ao cubo menos i. E a quarta é esse vezes i. Então, vai ficar menos i ao quadrado, que vai dar 1. 1 vezes i. E vai fazendo todo. Então, repare que o resultado ele é uma coisa cíclica. Vai ficar 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, repare que ele vai se repetindo num bloquinho de 4. Isso nos leva a crer que i elevado a múltiplos de 4 vai dar 1. I elevado a múltiplos de 4 mais 1 dá i. I elevado a múltiplos de 4 mais 2 vai dar menos 1. I elevado a múltiplos de 4 mais 3 dá menos i. E a partir disso, eu sei, então, que... Então, só abrir isso daqui, ó, porque vai ficar i elevado a 4, que sempre é 1, e aí por que que fica, tá? Passa com calma aqui pra ver se você entendeu. Então, i elevado a n, quando eu te pedir, quando você tiver que calcular, você vai calcular i elevado a r, onde r é o resto da divisão de n por 4. Olha um exemplo aqui, ó, i elevado a 291. Você vai fazer 291 dividido por 4, vai achar o resultado, não importa, o resto é que importa. O resto é 3. Então, na verdade, i elevado a 291 é a mesma coisa de i elevado ao cubo. I elevado ao cubo dá menos i, porque vai ficar i ao quadrado, que é menos 1, vezes i. Então, dá menos i. Então, toda vez que tiver uma potência de número imaginário, i elevado a alguém, divide esse alguém por 4, iguala i elevado ao resto dessa divisão, tá?
Multiplicação de números complexos na forma polar. Também é um tema super importante aqui pra gente. Se você não sabe o que é forma polar, tá lá no vídeo anterior. Então, olha, eu vou pegar dois números complexos, escrevi na forma algébrica e na forma polar ou trigonométrica. Vou fazer a multiplicação dos dois. Quando eu faço a multiplicação dos dois, ó, dois números reais multiplicados, um monte de cosseno aqui multiplicado. Quando você sai fazendo a distributiva aqui, você vai ter esse vezes esses dois aqui multiplicados, porque vai dar i ao quadrado, ó, mais agora a parte imaginária, tá? Quando a gente observa isso, eu vejo que isso daqui é o cosseno de uma soma. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. E essa parte aqui toda é o seno de uma soma. Então, quando eu quero multiplicar dois números complexos na forma polar, eu tenho essa fórmula, que é multiplica os módulos, soma os argumentos. Então, você vai fazer cosseno da soma dos argumentos, seno da soma dos argumentos, tá? É possível ver isso aqui geometricamente, é bem legal. E ainda, nós podemos generalizar. Se eu tiver a multiplicação de n números trigonométricos, Z1 vezes Z2 vezes Z3 até um Zn, é bem interessante, porque eu posso fazer o módulo deles todos multiplicado, o cosseno da soma dos ângulos, mais i seno da soma dos ângulos. Então, essa generalização aqui, ela é bem importante para nós. Vamos ver um exemplo? Se z é esse número, ó, 3, já coloquei na forma polar. 3 cosseno de π sobre 6 e seno de π sobre 6. Quem é z ao cubo? Z ao cubo é z vezes z vezes z. Então, vai ficar, multiplica 3 vezes o módulo, cosseno, soma 3 vezes o argumento, seno, soma 3 vezes o argumento. Então, vai ficar, z ao cubo é 3 ao cubo, que dá 27. Cosseno de 3 vezes o π sobre 6, repara que esse 3 aqui é esse 3, ó. Que vai dar π sobre 2 e seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno é 1. Então, eu tenho aqui 27i. Então, esse número complexo ao cubo, ele dá 27i. Certo? Repara que isso aqui já é um exemplo que eu vou falar agora, que é a fórmula de De Moivre, que é a primeira fórmula de De Moivre. A segunda vai ser no próximo vídeo aqui, não perca. A fórmula de De Moivre, ela fala para nós como que a gente faz potenciação em C, nos números complexos. Então, olha só como é que é interessante. Seja Z um número complexo e N um número natural. Z, então, vai ser escrito na forma polar. Se você não sabe escrever o número na forma polar, tem na videoaula anterior. Z elevado a um N, o módulo dele elevado a esse N. E o cosseno vai estar N vezes o θ. Por quê? Porque está somando o θ N vezes. Tá vendo que é o exemplo anterior? E o N θ aqui também. Você está somando o argumento N vezes e somando o argumento N vezes. Então, isso aqui é a primeira lei, primeira fórmula de De Moivre. Vamos ver um exemplo aqui, olha, para ela. Se eu tenho esse número complexo aqui, tá aqui ele. Quanto que é ele elevado a 12? O que eu faço? Primeira coisa é escrever esse número na forma polar. Para escrever na forma polar, eu tenho que saber quem é o módulo dele, né? O módulo dele é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O módulo dele. Então, eu vou escrever o módulo dele e vou... Quem é o número que eu multiplico aqui que dá meio, ó? Quando eu multiplico esses dois números, dá meio, por isso que eu coloquei aqui. E aqui, mesma coisa. Se você reparar também, parte real igual a parte imaginária significa que o argumento θ é o π sobre 4. Eu já falei isso para vocês na aula anterior, tá? Então, vai ficar módulo, cosseno do argumento e seno do argumento. Eu faço essa jogadinha aqui, gente, para conferir se eu não tô errando, tá? Porque às vezes a gente erra o ângulo. Eu gosto de fazer assim para conferir, já confiro. Forma polar escrita, vou usar De Moivre. O que o De Moivre falou? Que esse número Z elevado a 12, eu elevo a parte, o módulo a 12...
e multiplico 12 dentro do argumento. Olha, 12π sobre 4 vai dar 3π. Fazendo essa continha aqui, ó, potências de 2, né? Então, eu vou ter cosseno de 3π é menos 1 e o seno de 3π é 0. Então, quando eu faço esse número elevado a 12, ele vai dar só esses dois aqui. 2 elevado a c, 64. Vai ficar menos 1 sobre 64, tá? E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe um curtir e um comentário aqui pra mim. Até a próxima! Tchau!